بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Feitosos irmãos, estimadas irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gostaria de dar as boas-vindas a todos a este evento ao qual chamamos de a creche dourada. E para fugirmos um pouco àqueles temas que são vulgarmente feitos durante o mês de Ramadã, que é sobre o Ramadã, na verdade todos nós já leu bastante e já ouviu bastante sobre o Ramadã, e é verdade que ainda vamos ouvir muito mais sobre o Ramadã durante este mês. Entretanto, aproveitando esta ocasião do Ramadã, e porque os nossos corações de certa maneira estão mais amolecidos, e porque existe um capítulo no Islã que é bastante enfatizado no Sagrado Alcorão, assim como na Sunna do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é o capítulo relacionado com as crianças. Achamos por bem, por isso, fazer passar este capítulo e convidamos aos nossos colegas ulamás para fazerem abordagem sobre várias questões relacionadas com, portanto, com a criança, os direitos da criança, enfim, aquilo que também são os deveres dos pais com relação às crianças. Olharmos para a questão da criança como sendo uma grande dádiva da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, e como essa grande dádiva deveremos nós sermos responsáveis em, portanto, agradecer, sermos responsáveis em preservar aquilo que é este grande favor da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Para hoje temos o Sheikh Qasim David, que vai, portanto, fazer uma abordagem sobre o quão é grande este favor de ser pai. O ser pai, o que é que significa? Na perspectiva do Islã, que tipo de favor é este que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu à pessoa ao ponto dela ser um pai? E quais são as suas obrigações quando a pessoa alcança, portanto, este estado? Seja ele, quando falamos de pai, estamos a falar naturalmente de pais e mães. O favor de Allah, a dádiva de Allah de sermos nós parentes das nossas crianças. Vou pedir aos estimados presentes para silenciarem os telemóveis, para que tenhamos silêncio absoluto na sala, e também vou pedir que aquelas pessoas que tenham dúvidas no final da sessão poderão colocar essas dúvidas diretamente. O Sheikh vai falar em cerca de 45 minutos. Depois vamos ter um período de cerca de 30 a 45 minutos para podermos trocar impressões, colocar dúvidas e, portanto, o Sheikh vai esclarecer. Mas também poderão ir enviando perguntas sobre o mesmo tema. Temos aqui um número, poderão registrar, que é o número 8459-77-194. Vou repetir, 8459-77-194. Portanto, as perguntas também poderão ser endereçadas através deste número, para depois da palestra o Sheikh poder esclarecer qualquer que seja a dúvida e para que possamos refletir todos em conjunto sobre este tema. Tendo dito isto, convido agora o Sheikh Qasim para fazer, portanto, a sua dissertação. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Só tem uma solicitação por parte do nosso DJ Abdurrahim. Ele pede para todas aquelas pessoas que estiverem com crianças
para ficarem nas cadeiras de trás, porque tem tido reclamações por parte das pessoas que compram os CDs, que por vezes acaba interferindo com a voz das crianças. Este é um. Segundo, silenciar os telefones, porque mesmo ele tentando editar, se tem lá o som do telefone, não consegue de forma alguma retirar esse tipo de sons ou ruídos. Mais alguma coisa? Só, vai calar, fica. Já podemos? Já posso? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Respeitados irmãos, todo o louvor pertence a Allah subhanahu wa ta'ala, o Senhor dos mundos, o dono de tudo, aquele que através da sua graça tornou possível em pleno mês de Ramadã este nosso encontro neste local. Agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala por nos ter dado essa dádiva e não só pedimos-lo para que todas as nossas ações do Ramadã sejam postas na balança de boas ações no dia de Qiyamah, inshallah. E eu gostaria de interagir aqui com o auditório para eu ter a certeza de que tem pessoas, porque tenho dificuldade visual. Pode ser que tivesse posto cadeiras só, sem estar ninguém, e eu não tenho essa certeza. Por isso, vou fazer um teste para saber se há gente aí sentada ou não. Takbir! Não serão esses que estão a mim atrás? Takbir! Não. Hoje o nosso tema é sobre os pais, a dádiva de ser pai. Nós, em primeiro lugar, devemos agradecer bastante ao nosso pai por ele ter escolhido uma mãe para nós. Porque nós não temos mérito nenhum em termos a mãe que temos, pois não fomos nós que escolhemos. Quem escolheu essa mãe para nós foi, de facto, o nosso pai. Ele olhou para a beleza, a formosura e, sobretudo, escolheu uma pessoa de boas práticas, de uma conduta sublime, para que fosse uma mulher educadora para o seu filho. Por isso, agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala e depois agradecemos o nosso pai por ter escolhido uma mãe bela e bondosa para conosco. Os pais começam a cuidar do filho antes dele nascer. Os pais, quando já têm conhecimento de que o filho foi concebido, eles começam a partir daquela altura cuidar desse filho, para que ele, dentro do ventre da mãe, esteja saudável.
A mãe faz tudo por tudo para não ficar nervosa, para a tensão não subir, para não ter problemas na altura do parto. O pai tem o cuidado de tratar a sua esposa com dignidade, com carinho, para ver se ela está a todo momento alegre e não tem problemas de tensão alta, para não dificultar o seu parto. Depois do filho nascer, os pais têm todos os cuidados necessários, cuidados hospitalares, para que este filho goze de plena saúde. E eles veem se o filho se apresenta convenientemente perante outras pessoas, escolhendo roupas apropriadas consoante a estação do ano em que estiverem a atravessar, para ver se este filho fica bonito, belo, que as pessoas se impressionam com a sua aparência. Tenha certeza que a criança é assídua nas vacinas, no medicamento da panela, para que não tenha problemas de lua, nem outro tipo de problemas. Tenha certeza que compra hoje em dia descartáveis de qualidade, Pampers, caros, mas com qualidade, para o seu filho. E não só, em termos de nutrição, escolhe um leite apropriado para além do leite da mãe. Um leite mais caro, mas nutritivo, para que ele cresça bem saudável e bem nutrido. Esta é a preocupação do pai no que respeita ao crescimento saudável do seu filho. Tem todos os cuidados possíveis e imaginários. Quando a criança chega à sua idade escolar, procura uma boa escola, bom professor, procura uma madraça, onde a criança pode ter uma educação das melhores, para que ele seja um indivíduo notável na sua tenra idade. Tem todos os cuidados para que esta criança tenha um futuro risonho. Os pais preocupam-se, hoje em dia, mais do que nunca, dão-lhe as mordomias possíveis e imaginárias para que ele seja uma criança distinta na nossa sociedade e aproveite o máximo da tecnologia existente. O pai que frequenta o masjid começa a levar a criança consigo para o masjid, ainda na sua tenra idade,
para lhe habituar o masjid, os lugares do culto, para lhe habituar a obediência ao Senhor dos mundos, que é Allah subhanahu wa ta'ala, para que ele tenha uma boa educação, sobretudo tenha uma educação islâmica. Tenha certeza que esta criança memoriza o sagrado Alcorão, que é para proporcionar aos seus pais um lugar de destaque no dia de Qiyamah, quando Allah subhanahu wa ta'ala der esse grau aos pais do Hafid. Prepara tudo para o dunya e simultaneamente a preparação é feita para o akhirah do seu filho, da sua filha. O pai ou os pais desejam o melhor possível para os seus filhos. Dá os direitos aos filhos, que é a obediência a Allah subhanahu wa ta'ala. Ensina-os os deveres para com o ser humano, para com eles que são pais, para com os seus vizinhos, para com os seus colegas. Essas crianças devem ter uma conduta sublime. Devem respeitar, para além dos pais, respeitar as pessoas mais velhas. Ensinam a criança de que ela tem que ser a primeira a cumprimentar os mais velhos. Quando brinca com os outros, não pode praticar violência. Tem que brincar de uma forma a que não prejudique os seus amigos. Não levar coisas alheias. Ter o respeito necessário para com aqueles que são da sua idade e os mais velhos. Este é o desejo e esses devem ser os ensinamentos dos pais para com os seus filhos. E os pais devem dar direito aos filhos e criar, mostrar aquilo que são os deveres dos filhos para com os seus pais. Infelizmente, estamos numa sociedade conturbada, uma sociedade em que o egoísmo foi posto em primeira instância. Todos querem tudo para eles. Não cedem nada aos outros. Nós não somos prestáveis para os outros. Infelizmente, nem ensinamos aos nossos filhos a colaborarem com as outras pessoas. Hoje o pai não é cumpridor com as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, o que faz com que o seu próprio filho também não cumpra com aquilo que são as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Hoje, preocupamos-nos com coisas fúteis. Preocupamos-nos com o esbanjamento e deixamos coisas primárias, que são as que vão dar uma boa imagem aos nossos filhos
e, consequentemente, a própria nossa sociedade. Há um filho que ficou rico, muito rico, e disse aos pais: meus pais, eu gostaria de vos pagar por tudo quanto vocês fizeram para mim desde que eu era pequeno até agora. O pai, quando ouviu o filho a dizer isso, ficou muito ofendido. Chamou a mulher dele, foram para o quarto e disse: mas olha, estão a ouvir o que este filho está a dizer? Diz que quer nos pagar por tudo quanto nós fizemos para ele desde criança até agora. E a mãe disse: olha, deixa ele nos pagar. O pai, como era um indivíduo muito inteligente, então chamou o filho, disse: tá bem, nós aceitamos que você nos pague por tudo quanto você fez, por tudo quanto fizemos desde criança, desde a sua tenra idade até hoje. Uma vez que você diz que tem posse, alugue um navio e queremos dar uma passeata no alto mar. Então, o filho alugou um navio luxuoso. Eles entraram no navio, o pai e a mãe, e o filho. E o pai disse: olha, nós queremos sentar na varanda. Podemos estar todos na varanda? Ele disse: está bem, não há problema. Então, o navio começou a andar para o alto mar. Então, quando estavam já no alto mar, ali os peixes saltam e entram na água, vão pulando, entraram na água, e o pai diz assim para o filho: meu filho, o que é aquilo? O filho diz: não, pai, aquilo é um peixe. Ah, tá bem. E a mãe pergunta para o filho: Mananga, enchin lixia? Mamãe, encham filha. Andaram mais um bocadinho, o pai pergunta: meu filho, o que é aquilo? Diz: pai, eu já disse que é um peixe. Não sei ver que é peixe aquilo. Diz: tá bem, meu filho, não há problema. Mais 2 minutos, a mãe: Manangão, enchin lixia? Mamãe, encham filha. Ou tinha encham foi. É só no mambo. Mais 1 minuto, o pai pergunta: meu filho, o que é aquilo ali? Papá, eu já disse que era um peixe. O peixe, homem. Mas o papá não vê o que é peixe. Não conhece peixe. Tá bem, desculpa, meu filho, tá bem. Andaram mais um bocadinho só. A mãe: Manango, ensina já. Eu era mamãe. Então, filho, caramba, pá. Desculpa, meu filho, só, né? Mais 1 minuto. O pai: o que é aquilo? Quer dizer, cada vez que o pai visse um peixe, admirava de uma maneira que parece que nunca tinha visto na vida. Meu filho, o que é aquilo? Poxa, pá, é peixe! Peixe, 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 pá! Caramba! O pai disse: está a aquecer o gajo. A mãe outra vez: Manango, ensina lhe água. Eu era mamãe. Agora não me chateia, homem. O pai diz: tá bem. Olha, meu filho, pode dizer já o comandante, podemos voltar. Não, vamos voltar. Então ele disse ao comandante para voltar, foram atracar no cais, desceu. Meu filho, você zangou. Quanto tempo a gente estava aí de viagem? 20 minutos. Em 20 minutos você já disse: poxa, já chamou caramba. Depois chamou peixe. Caramba, minha mãe, poxa, pá. Em 20 minutos. Você, quando era criança, quantas vezes você perguntou sobre aquela garrafa que você tinha na mão e eu disse que era biberon? Você foi perguntar à sua mãe:
Ela também disse, meu filho, é biberon. Você perguntou outra vez. Ela disse, só num dia. Quantas vezes você perguntou sobre o biberon? E nós dissemos que era o biberon, que era Xuxa, que era biberon. E nós zangamos contigo. Você, em 20 minutos, já nos chamou nomes. Chamou-nos, poxa, caramba. Aquilo que se a gente tivesse feito isso a ti, você não podia conhecer as coisas que estão à tua volta. Você conheceu as coisas que estão à tua volta porque você insistentemente perguntou por elas. E nós, com carinho, com calma, amor, dissemos a ti. Fomos te ensinando paulatinamente. Agora, você, em 20 minutos, já ficou zangado, ralhou conosco. Então, você nunca nos pode pagar, meu filho. Aquilo que nós fizemos por ti, nunca você pode nos pagar. Então, o moço começou a compreender que realmente não há dinheiro que possa pagar o esforço que os pais fizeram para com o filho. O outro episódio é que havia um senhor que já era pai de um filho e tinha a sua mãe consigo, vivia com a mãe dele, com a mulher dele e o filho dele. Então, ele, em pleno verão, subiu lá na casa, em cima da casa, arranjar os zincos. Eram 11 horas. Porque alegava que quando chove, entra água. Ele quis arranjar os zincos lá, mas em pleno calor. E a mãe estava sentada debaixo de uma árvore, numa sombra, com o seu neto, portanto, com o filho daquele que está lá em cima, a arranjar os zincos da casa. A mãe a dizer, meu filho, desça daí, está calor, estás a queimar, está quente, desça lá, vais fazer esse trabalho quando o sol abrandar. Não, mamãe, eu ainda estou a arranjar aqui que é para não ter problemas quando chover. Está bem, meu filho, arranja uma outra altura em que o sol não esteja assim tão quente como está agora. Mamãe, eu ia descer agora. A mãe insistia para que ele descesse, para ele não queimar. Mas ele dizia que não, eu ia descer daqui a pouco. Então, o que acontece? A mãe sentada na sombra com o seu neto, que é o filho daquele senhor que está lá em cima. A mãe levanta-se, leva o neto, foi pôr no sol e voltou, foi sentar na sombra. Aquele senhor está lá em cima, trabalhar e tal. Quando faz assim, olha para o seu filho no sol. E saltou dali. Mamãe, o que é isso, mamãe? Está a levar meu filho pôr no sol. Está a queimar o meu filho. Meu filho, você não é meu filho. Eu não sinto aquilo que você sentiu por ver o seu filho no sol. Eu sinto exatamente a mesma coisa. Porque você, para mim, é um filho, é uma criança, é um bebê para mim. Todo filho para sua mãe é bebê, é criança. Merece todo o carinho, merece todo o cuidado, merece toda a proteção. Apesar de você ter filho, mas para mim, você merece ser protegido por mim. Então, ele entendeu que a preocupação da mãe, apesar da idade que ele tem, a mãe considera ele como um filho. Então, ele teve que descer dali, porque ele sentiu uma dor quando viu o filho dele no sol. Assim como a mãe também estava a sentir a mesma dor, com a mesma intensidade, ao ver ele como filho em cima daquela casa com o sol ardente. Para dizer que a preocupação de uma mãe está lá até ela morrer. Independentemente da idade que o filho tiver. A mãe, o pai, preocupam-se com o seu filho. Que o filho, por mais filhos que tenha,
o filho é sempre um filho. É sempre uma criança para eles. Merece todo o cuidado, merece todo o carinho. Os seus pais até podem não ser muçulmanos, mas merecem um respeito. Os seus pais até podem puxar-lhe para fora do Islã, podem seduzir-te para você deixar de cumprir Allah, para você deixar o Iman. Mas isso não significa que você tem que implantar uma inimizade com seus pais. Não cumpra aquilo que eles querem, de tirarem do Islã, de desviarem do caminho reto, mas também não tenha atitudes hostis para com seus pais. وَإِنْ جَاهَدَاكَ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Se os seus pais te pressionarem para você cometer shirk para com Allah subhanahu wa ta'ala, você desviar-se do caminho correto, você não pode obedecê-los, mas deves tratá-los com bondade, com respeito, porque eles são seus pais. Podem não ser muçulmanos, mas são seus pais. Merecem todo o seu respeito. Muitas vezes, nós confundimos as coisas. Nós somos indivíduos que, pelo déficit de conhecimentos, tratamos mal, muitas vezes, aos próprios nossos pais, porque alegamos que eles não são muçulmanos. Mas nós temos deveres para com eles. Eles têm direitos sobre nós. E eles merecem todo o carinho. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uma vez, disse a um jovem que ele queria ir para o jihad, queria ir defender o Islã. Perguntou: tem os seus pais? Sim, tenho. Então vai cuidar deles. Deu prioridade a cuidar dos pais do que a ir para a batalha defendendo o Islã. Isto para dizer que a importância que os pais têm perante os seus filhos é muito grande, porque Allah Ta'ala até colocou depois dele, depois da adoração a ele, imediatamente a obediência aos pais. Ahsinu bin walidaini ihsana. Mostrem bondade aos vossos pais. Depois de reconhecer a divina providência, depois de reconhecer a unicidade de Allah, a obediência a Allah, imediatamente obedeçam aos vossos pais. Isso é imperativo. Uma vez, havia um alim que era reconhecido por todos. Os outros alimos iam para a casa dele para irem rever certas matérias que preocupavam a sociedade. E este alimo tinha uma mãe. A mãe era uma alcoólica. Ela bebia muito. No entanto, quando estavam lá a rever a matéria, ela estava no quintal. Muitas vezes estava grossa. Gritava: mina! Mina! Nicona mina!
estão ali a rever a matéria, estão a falar de hadith, estão a falar de ayat do Coran, ela a fazer barulho ali no quintal. Aquele alim, o filho, sentia vergonha. Minha mãe está bêbada, mas em frente dos meus colegas, e ela está a fazer barulho. Não tenho como travar a ela. Quando eu tento falar com ela, ela grita ainda mais. Então, a melhor coisa é que, quando eu souber que os meus colegas vêm para aqui, eu vou tirar a minha mãe daqui e pôr, por exemplo, na Catembe. Ela vai ficar lá, assim os meus colegas não hão de ver a ela, nem hão de ouvir o barulho dela. Então, ele tirou a mãe, foi pôr na Catembe, e ele ficou sozinho lá em casa. Quando os colegas viessem, não ouviam barulho nenhum, nem nada, mas ele punha tudo quando fosse necessário lá para a mãe. Ela bebia lá, ficava por lá. Até que eles já reveram a matéria aí, chegaram a um hadith, onde se diz: Al-Jannatu tahta aqdam al-ummahat. Epa, começaram já a explanar com profundeza aquele hadith. Ele começou a entender de que, olha, o Jannah está nos pés da mãe. Independentemente daquilo que a mãe for, mas o Jannah dele estava ali nos pés daquela senhora. Bêbada ou não, o Jannah dele só podia estar nos pés daquela senhora. Quando acabou a lição e tudo, ele saiu, foi para Catembe, chega lá, arranja uma bacia, põe a água, pegou no sabonete, encontrou a mãe, estava bêbada, ali sentada, a falar e tal. Foi lavar os pés da mãe com sabão e tudo, com sabonete, esfregar. A mãe ficou admirada. Meu filho, o que foi? Eu sou uma bêbada. Como é que estás a lavar os meus pés? Não pode. Não, não pode, meu filho. Desculpa lá. Não, mãe. É que hoje chegamos a um hadith onde se diz que o meu Jannah está debaixo dos seus pés. Por isso, eu tenho que cuidar destes pés, mãe. Eu venho te pedir muito encarecidamente as minhas desculpas por ter te distanciado de mim. E venho te pedir agora, neste momento, para que a mãe venha comigo para casa. Eu vou ficar consigo, assim como a mãe é. Eu vou ficar consigo, vou cuidar do meu Jannah, enquanto o Jannah está ao pé de mim. A mãe diz: o quê? O teu Jannah tem nos meus pés a mim? Eu assim como sou? Assim como a mãe é, o meu Jannah está aí. Oh Allah, eu peço imensas desculpas. A partir de hoje, eu vou deixar essas más práticas para salvaguardar o Jannah do meu filho. A mãe deixou de beber, foi com o filho, ficou lá, todos os dias lavava os pés, todos os dias deixava os pés limpos. Disse que estou a cuidar do Jannah do meu filho. Começou a fazer sorá, começou já a cumprir com as ordens de Allah, mesmo porque queria salvaguardar o Jannah do filho. E é assim como nós devemos tratar os nossos pais. É assim como nós devemos acarinhar as nossas mães. O profeta sallallahu alaihi wasallam foi perguntado: qual é a pessoa mais importante para mim neste dunya? Ele disse: a tua mãe. Depois perguntou: e depois? A tua mãe. E depois dela, a tua mãe. E depois, o teu pai. O que significa que a nossa mãe é foi 3 vezes mais mencionada do que o nosso pai. Isso não significa que a gente não deve cuidar do nosso pai, não deve respeitar o nosso pai. Mas a mãe é aquela pessoa que nos carregou durante tantos meses, sofreu conosco, esteve sempre a cuidar-nos,
até que nós ficamos aquilo que nós somos. Por isso, devemos redobrar o carinho. Devemos respeitar os nossos pais vivos e depois de mortos. Vivos é entendível, mas depois de mortos, temos que respeitar a família deles. Temos que respeitar as pessoas que têm a mesma idade que eles. Temos que respeitar os amigos deles. E temos que respeitá-los como se eles estivessem vivos. Aquilo que eles não gostavam em vida, que nós fizéssemos, não fazemos quando eles são mortos. Temos que tê-los em mente, de forma a que eles se beneficiem das nossas boas ações. Temos que fazer doar para eles a todo momento, como se eles estivessem conosco aqui ao lado. Temos que visitá-los através do doar. Pedir a Allah para que lhes dê um bom lugar onde eles estão. Pedir a Allah para que lhes perdoe. Pedir a Allah para que lhes abençoe por tudo quanto eles fizeram quando nós estávamos em vida. Por isso, meus irmãos, é importantíssimo nós não sermos um motivo para desviarmos as pessoas da obediência dos seus pais. Digo isto porque muitas vezes nós somos obedientes aos nossos pais quando somos solteiros. Depois de casarmos, já temos outra atitude, porque a nossa própria mulher diz a nós: amor, não estou a gostar nada da tua mãe. Cada vez que me vê, quer que eu lhe compre uma capulana. Eu já não ponho os pés lá. Não vou. E você fica calado. Por quê? Porque o amor que você tem pela sua esposa é muito grande, que até te esquece dos teus próprios pais. Ela, quando diz que já não vai brincar da tua mãe, você também não vai. Só vai quando ela quiser. Ou és tu que dizes a ela: sabes que eu não vou com a cara do teu velho, sabes? É verdade, não sei porquê, mas não gramo nada deste cota. Olha lá, tu não podes ir todos os dias em casa deles. Olha lá, só vamos uma vez, de 2 em 2 meses. E ela separa-se assim dos pais por causa de ti. Mas antes de se casar, estava apegada aos pais. Mas porque você já interferiu na vida dela e você não vai com a cara do cota, então distancia a ela dos pais dela. Ou ela distancia a ti dos teus pais. Isto não pode ser. Os pais dela devem respeito, devem merecer o respeito, assim como os teus pais também merecem. Os pais dele também devem merecer respeito, assim como os teus pais também merecem. Nós temos que ser o motivo da união das nossas esposas com os seus pais ou dos nossos esposos com os seus pais. E não fazermos o contrário. E não dividirmos os nossos esposos dos pais ou as nossas esposas dos pais. Precisamos de sermos o elo de ligação. Nós próprios, quando temos alguma divergência com as nossas esposas, não podemos levantar uma discussão na sala, em frente dos nossos filhos. E não só. E as mães, hoje em dia, têm essa mania de envolver os filhos na discussão que têm com os maridos. Para quê? Para ganhar a pseudo-razão. Dizer à filha os defeitos do pai dela, para a filha estar do lado da mãe contra o pai. Ou o pai dizer ao filho os defeitos da mãe, para o filho estar do lado do pai contra a mãe. Nós não devemos envolver os nossos filhos nas nossas discussões, nos nossos problemas.
Os nossos problemas devem ser resolvidos a sós. Devemos discutir, devemos falar a sós, de forma a que não envolvamos os nossos filhos, para que os nossos filhos não fiquem contra nenhum de nós. Mas nós temos, infelizmente, esse problema. Para poder adquirir razão, envolvemos os nossos filhos para ficar contra um de nós, o que é mau. E discussões não podem ser em frente deles, porque nós embaraçamos a eles. E eles têm um mal-estar. Deve ser feito, aliás, discussões nem devem existir. Há divergências, sem dúvida, mas a melhor forma de dirimir essas divergências é o diálogo. Falar com amor, falar com respeito, falar com paciência, falar com humildade. E aquilo que dignifica um lar é o amor. Este amor deve estar ligado a Allah. Amar a sua esposa por causa de Allah. Há de ver que neste lar há de haver um brilho, há de haver obediência, em que os dois cônjuges vão obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala e os filhos também serão obedientes a Allah e depois aos seus pais. Num lar onde não há obediência a Allah, num lar onde há orgulho, num lar onde há desentendimento, num lar onde há desavença, o produto desse lar também vai ser danoso. Filhos mal criados, filhos drogados, filhos indisciplinados, porque o próprio lar não é um lar acolhedor. Precisamos de ter um lar que esteja a ser gerido consoante as ordens de Allah e as tradições do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para que este lar seja um lar harmonioso, um lar de concórdia, um lar de amizade. O amor é algo que sobe e desce, consoante o ambiente em que nós vivemos. Se for um ambiente de salutar, o amor cresce. Se for um ambiente desastroso, o amor desce, tanto que até vira para ódio. E vai aí resultar da violência doméstica, que ela pode ser psicológica ou física. Por isso, meus irmãos e amigos, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala para que o nosso lar seja conduzido primeiro dentro das ordens de Allah e depois das tradições do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesmo que você esteja zangado com seu filho, não é permitido você violentar o seu filho ou violentar a sua esposa. O seu filho, se porventura tenha cometido alguma atrocidade e você quer educá-lo e ele é reincidente, com palavras ele não percebe, com palavras ele não se endireita, nunca lhe batas no rosto. Dar chapada, haram, não é permitido. O profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensinou, não é permitido dar boftada, nicampama. Não é permitido isso. Nem a ele, nem a quem quer que seja. Muito menos a mãe dele. Não é permitido. Quer educar o seu filho, pode pegar a palma da mão com 2 dedos, você tem que perceber. Mas nunca no rosto,
Mas a melhor forma é sentar e dialogar. E, inshallah, se fizermos-lo com um tom de voz acolhedor, fizermos-lo com paciência, com humildade, inshallah, a criança há de entender, há de perceber, a nossa companheira ou o nosso companheiro também há de entender, há de perceber, e vamos evitar violência. Hoje em dia, há muitas pessoas que são aproveitadoras, porque a mulher sabe que o próprio país adotou a luta contra a violência doméstica. É você, senhora, mulher, esposa, que aponta o dedo ao seu marido. Níbiga, bate-me lá. Experimenta lá, bate-me lá. Ele vira para o outro lado, você vai à frente, bate-me. Para quê? Para quando ele te der uma chapada, você correr para a esquadra. Para ele ficar preso. Isto não são coisas. Isto aqui é uma injustiça. Porque você sabe, o que você quer, de facto, é ter aquele bai na cela. Então você faz tudo por tudo para que ele encontre a cela. Isso não é vivência de um muçulmano. Não é vivência daqueles que seguem os ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tudo dirime-se pela boa palavra, pela conversa, pelo diálogo, coisas doces, para evitarmos coisas danosas. E pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala para dentro deste Ramadan juntar aqueles casais que estão de costas viradas. Baixar os nervos daqueles que têm os nervos à flor da pele. Allah subhanahu wa ta'ala aumentar o amor para dentro dos casais. Aumentar amor entre os filhos e os seus pais. E vice-versa. E Allah subhanahu wa ta'ala dar uma vivência airosa, uma vivência sublime, que vai resultar de uma conduta que é desejável para todo muçulmano e, em suma, para toda a sociedade. Al-haqq min rabbikum fala takunanna min al-mumtarin. Nas'alullah al-karima أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Jazakallah, Sheikh, por estas belas palavras que nos agraciou nestes momentos. Quero agradecer pelo tempo. Foi bastante objetivo e transmitiu aquilo que todos nós, de certeza, têm que ouvir neste momento das nossas vidas. Falar sobre este tema era para mim, portanto, algo muito desafiante e tinha esperança que o Sheikh fosse dar o haq deste tema, mas não como o fez, de uma forma bastante sábia, soube tocar em vários aspectos relativos àquilo que é a dádiva de sermos pais. Sheikh, a sua dissertação, de certeza que criou em nós algum aumento de espiritualidade, relembrou-nos e recordou-nos as nossas obrigações, recordou também o facto de nós termos uma missão, responsabilidade como pais, mas não só, também como filhos, o que faz com que, de facto, a dádiva dos pais seja, portanto, algo bastante superior e deve ser visto como tal. Sheikh, gostaria de pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que aumente o seu ilm e que continue a brindar-nos com a sua experiência e com o seu saber.
Sheikh, temos agora o espaço para perguntas e respostas. Algumas perguntas estão sendo endereçadas através do número que nós já anunciamos aqui na tela e outras vão ser feitas, portanto, diretamente. Vou começar por colocar uma pergunta que nos foi endereçada através do telemóvel e depois vou passar a palavra à plateia para quem queira fazer a pergunta de uma forma direta. A primeira questão é: gostaria de saber, meu pai não é muçulmano, se ele morrer, como posso ser útil para com ele? Portanto, esta pergunta é de uma pessoa que tem o seu pai que não é muçulmano. O que é que ela deve fazer para ser útil ao seu pai em caso de morte? Sheikh, tem a palavra, por favor. Não. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Seu pai, um indivíduo que tem os pais que não são muçulmanos, eles morrem, o filho não pode fazer duá para os seus pais. É proibido para um filho fazer duá para os pais que faleceram sem terem sido muçulmanos. A única coisa do bom que você pode fazer, você como filho, tudo quanto te ensinaram de bom, quando eles estavam vivos, toda a educação que te deram é você seguir aquilo que é bom, o que te ensinaram, pelo menos vai deixar um bom nome para eles. Os que te verem vão dizer: aquele é o filho do fulano. Aquele fulano que faleceu, olha, o filho tem boa conduta. Esta é a única forma de você poder, pelo menos, manter a fama deles aqui no Dunia. Mas, caso contrário, não há mais nada a fazer, senão você cumprir com aquilo do bom que eles te ensinaram, ou adotar uma boa conduta como pessoa que você é, na sociedade onde você está inserido, para que eles gozem de uma boa fama, pura e simplesmente. Do resto, deixamos nas mãos de Allah. Jazakumullah khair. Jazakallah. Sheikh, gostaria de passar a palavra à plateia, se houver alguma questão.